E nos Estados Unidos, mais de 28 milhões de pessoas já votaram. A gente vai até Nova York com a Mariana Gengiacomo, que traz as últimas informações sobre a reta final das eleições por lá. Oi, Mariana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É isso mesmo, o dia da votação aqui nos Estados Unidos é 3 de novembro, só que 28 milhões de pessoas já votaram. Isso porque aqui o voto não é obrigatório e o dia da votação não é feriado nacional. Então os estados têm esse período de votação antecipada para incentivar realmente que as pessoas votem. E esse número, 28 milhões de votos nessa época do ano, é um número altíssimo, que corresponde, na verdade, a 20% do total de votos nas eleições de 2016. Então, os analistas esperam nesse ano uma participação recorde da população, mudando uma tendência dos últimos anos, que era uma tendência de desinteresse, os americanos cada vez menos interessados em votar. Hoje, esse período de votação antecipada começa também na Flórida, que é um estado importantíssimo, é um dos estados considerados campos de batalha, onde a diferença na intenção de voto para o Biden e para o Trump é muito pequena, então qualquer um dos dois pode ganhar. Esses estados campos de batalha são diferentes de estados como Nova York, por exemplo, que tem uma tradição de votar sempre no candidato democrata. Então, por isso, os candidatos também focam os esforços de campanha nesses estados considerados campos de batalha. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a situação da Covid-19, infelizmente a pandemia preocupa muito aqui nos Estados Unidos, com o número de casos subindo, cerca de 55 mil novos casos por dia, um número preocupante, ainda mais agora com a chegada do frio e as pessoas ficando mais em ambientes fechados que facilitam a disseminação do vírus. Aqui em Nova York, o governador Andrew Cuomo divulgou o plano de estratégia para a vacinação da população quando uma vacina for aprovada, é claro. Esse plano divide a população em 5 grupos. Grupo prioritário, o primeiro que vai receber a vacina, composto por profissionais de saúde, pacientes também em alto risco, e aí na quinta e última fase, adultos saudáveis e crianças serão vacinados. E esse plano aqui de Nova York também inclui uma força-tarefa independente do governo federal para analisar a vacina. O governador, mesmo com a vacina autorizada pelo governo federal, quer que essa força-tarefa faça uma análise independente, uma análise própria para realmente se certificar de que a vacina é segura. O governador democrata, o Andrew Cuomo, ele é um crítico ao presidente Trump e ele criticou muitas vezes as falas do Trump no sentido de tentar aprovar uma vacina o mais rápido possível. O Trump até falava muito sobre ter uma vacina antes das eleições, uma medida que foi vista por alguns, uma fala que foi vista, na verdade, como uma manobra política, na verdade, por parte do Trump. Então, esse governador, o governador de Nova York, disse que quer fazer a própria análise, quer montar a própria força-tarefa para analisar essa vacina, mesmo que aprovada pelo governo federal, para que a população se sinta mais confiante, mais segura em tomar a vacina, é claro, quando uma finalmente estiver disponível. E eu continuo por aqui acompanhando tudo o que acontece nos Estados Unidos nessa reta final. Faltam 15 dias para as eleições norte-americanas, mas muita gente já votou. E também, né, claro, infelizmente, a situação da pandemia por aqui. De volta com vocês aí no estúdio de Nova York, Mariana Gengiacomo.